Toda família classe média que se preze já passou ou está passando por algum desajuste financeiro. É aquela fase em que as contas não batem, a renda começa a acabar antes do final do mês e a gente nem sabe para onde o dinheiro está indo. Com nós não foi diferente. Nós passamos por essa fase aí depois que nasceu nosso segundo filho, lá meados de 2014 até 2017. Eu comecei a ver a nossa receita, o nosso dinheiro mensal acabar antes de eu pagar as contas do mês, e a gente começou a tirar dinheiro de uma reserva que a gente tinha para poder pagar as contas do mês. E eu sabia que com alguma organização seria possível a gente reorganizar, ajustar isso. E foi aí que a gente começou todo esse processo de reorganização da gestão financeira da nossa família, que culminou inclusive com a criação desse canal Tesouro de Família, baseado em toda essa experiência, em todo o conhecimento adquirido na prática e também na teoria durante esse processo. Eu sou Bruno Pex e vou mostrar para vocês os 4 mandamentos que a gente descobriu durante esse processo, que se a gente seguir esses 4 mandamentos à risca, a gente vê as contas da nossa família se equilibrarem e começa a sobrar dinheiro no final do mês para a gente investir tanto para a nossa aposentadoria como para objetivos financeiros maiores, né, para a realização de sonhos. Eu vou ser breve em cada um desses mandamentos, aqui é só introdução em cada um deles, porque cada um deles por si só, já é matéria para a gente fazer vários vídeos detalhando eles, sabe? Tá certo? Então vamos lá, direto ao assunto. São 4 mandamentos. Primeiro, compreenda o custo além do preço. Segundo, flexibilize seus custos. Terceiro, não pague juros. E quarto, gaste com o que realmente importa. Se a gente seguir esses 4 mandamentos, eu garanto que as contas da família começam a se equilibrar. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Primeiro mandamento, compreenda o custo além do preço. Então, geralmente, quando a gente vai pensar, vai tomar alguma decisão de gasto, a gente olha o preço daquela coisa e vê se cabe ou não no orçamento, né? É assim que a gente faz, né? Tem gente até que faz pior, que vê se a parcela cabe no orçamento. Mas existem custos indiretos que vão além do preço. E aqui eu vou mostrar um exemplo usando um bem que toda família de classe média tem e que representa um gasto grande, né, no nosso orçamento, que é o carro, e mostrar a diferença, esses custos além do preço, certo? Então imagine 2 cenários, que a gente vai comprar um carro que custa 85 mil, ou então um carro que custa 120 mil. Tá? Ao final de 3 anos, o carro de 85 mil, considerando depreciação, seguros, imposto, custo de oportunidade, então vários, eu não vou entrar nos detalhes aqui. No final de 3 anos, o custo total para manter o carro, não é somando o preço do carro, só o custo para manter o carro dá R$ 70.800. Já o carro de 120 mil, no final dos 3 anos, traz um custo de R$ 100 mil, certo? Então, no final desses 3 anos, só o fato de você ter decidido ter um carro de 120 mil em vez de um carro de 180 mil, dá uma diferença de R$ 64 mil. Ou seja, a diferença não é só o preço, de 85 mil para 120, 35 mil reais. Não. Tem os outros custos que são indiretos, influenciados pelo valor do bem. No final das contas, você pagou 64 mil a mais, você gastou 64 mil a mais por ter escolhido um carro mais caro. E aí o que você poderia fazer com esses 64 mil a mais? Você poderia pagar 3 anos de escola para o seu filho, numa escola boa. Você poderia fazer 2 viagens internacionais, né? Ou você poderia ter 800 mil reais para aposentadoria, depois de 25 anos, 30 anos de investimento, certo? Então imagine isso daí
durante toda a sua vida. E não é só carro, é esse conceito de custos indiretos que a gente não vê na hora de decidir pelo gasto, se aplica a tudo. Você vai para uma academia, se você for para a academia mais cara da cidade, você não vai pagar somente a mensalidade mais cara. Você vai querer ir com roupas mais caras, você vai ter que ir com roupa diferente todo dia, você vai começar a ter outros custos indiretos. Escola da criança, você põe na escola mais cara da cidade. Não é só o valor da mensalidade que muda, é o valor da festinha de formatura do ABC. Na escola mais cara da cidade, você vai gastar 20 mil para fazer uma festinha de formatura do ABC. Na escola classe média boa, você vai gastar 3 mil. Então, assim, esses custos indiretos aparecem em todas as decisões. E aí a gente precisa observá-los na hora de decidir em que gastar o dinheiro, o que comprar, certo? Eu não estou julgando aqui se é certo ou errado ter o carro A ou o carro B, ou estar na escola mais cara ou mais barata. O que eu estou dizendo é que a gente, na hora de tomar as decisões, precisa observar esses custos além do preço, certo? Segundo mandamento, flexibilize seus custos. Como é feito o orçamento familiar tradicional? De forma geral, a grande maioria das famílias de classe média fazem. A gente forma uma família, tem uma receita, tem uma renda, e aí a gente começa a criar um padrão de vida. Essa renda vai aumentando, e à medida que ela vai aumentando, a gente vai aumentando esse padrão de vida junto, com custos fixos. Como eu falei, geralmente, aumentou a receita, então vou ter um carro mais caro. A prestação cabe no orçamento? Cabe. Aí o cara põe essa prestação no orçamento. Aí vai para o apartamento mais caro. E aí começa a ter um padrão de vida sempre batendo no limite da receita ou até passando esse limite e tendo que recorrer a dívidas. Sempre baseado em custos fixos. Então, esse é o padrão do orçamento da família classe média brasileira. Na verdade, acho que a classe média mundial é assim. Tá? Um orçamento em que os custos fixos andam sempre no limite da receita ou até passando esse limite, e à medida que a receita vai subindo, em vez de criar folga, ele aumenta esse padrão de vida. A proposta aqui é jogar isso ao contrário. Reduzir esses custos fixos, gastando com o que a gente realmente importa. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Então a gente olha para os custos flexíveis primeiro, então a gente olha os projetos, os sonhos, os desejos, quanto custa esses projetos e sonhos da família. A gente levanta esse valor, e o que sobrar a gente investe um pouco para a aposentadoria, para manter a nossa capacidade de realizar esses sonhos e esses desejos ao longo da vida, e com o que sobra a gente monta o nosso padrão de vida. Então a gente vira o contrário. Em vez de a gente primeiro criar um padrão de vida e com o que sobrar ou com dívidas a gente realizar os nossos sonhos e os nossos projetos, a gente começa ao contrário. A gente primeiro olha os sonhos e os projetos e quanto custa isso, e com o que sobrar a gente monta o nosso padrão de vida. Vai ter vídeo aqui a gente explicando com mais detalhe. Então, os custos flexíveis ajudam muito nisso. A gente, se tiver algum imprevisto, quando você tem custo flexível, você consegue se adaptar aos imprevistos. Quando você tem custo fixo, você não se adapta. Então, o custo flexível, digamos que um orçamento baseado em custo flexível te dá uma liberdade, uma leveza na gestão financeira da família, certo? Terceiro mandamento, não pague juros. Esse daí é um mantra que eu vou falar aqui nesse canal a vida toda. Não pague juros. Os juros corrói o orçamento familiar sem a gente perceber. É um dos grandes pontos de vazamento desse orçamento, que o dinheiro vai embora e a gente não percebe.
Então eu coloquei aqui um cenário, não vou entrar em muitos detalhes de números, mas um cenário em que a família quer comprar um celular de 8 mil reais, um carro zero de 100 mil reais e fazer uma viagem de 25 mil. Isso dá 133 mil reais. E aí imagine que a família financiou isso em 36 meses a uma taxa de 2% ao mês, certo? É até uma taxa que não é tão alta se a gente comparar com os custos de empréstimos aí, empréstimos pessoais e consignados. Então, no final de 3 anos, só de juros, essa família vai ter pago quase 55 mil reais. Beleza? Então, esse cenário foi: eu financiei 133 mil reais para realizar algum sonho ou comprar um bem para a família, paguei prestações, 36 prestações de 5.200 reais, e no final eu tive que pagar 55 mil reais de juros, certo? Agora imagine se, em vez de você fazer isso, de você pagar juros, você vai usar esse mesmo raciocínio de pagar essa prestação, mas a seu favor. Então é um cenário em que eu estou a mesma situação, comprar um telefone de 8 mil, um carro zero de 100 mil e uma viagem a dois de 25 mil, dando 133 mil reais. Só que em vez de eu pegar um empréstimo e ficar pagando juros, eu vou pegar aquela prestação, que era os 5.200 reais aproximadamente, e começar a pagar a mim mesmo. Eu vou depositar na conta e investir, botar no investimento lá conservador de renda fixa, todo mês os 5.218 reais, para ser mais preciso, certo? No final do primeiro mês, a gente já vai ter o dinheiro para comprar o celular de que custa aqui no cenário 8 mil reais. E eu continuo pagando a prestação de 5.218 reais. Lá no sexto mês, eu já vou ter acumulado o valor suficiente para fazer a viagem, que eram os 25 mil para fazer a viagem. Fiz a viagem e o carro eu estou segurando, estou mantendo o carrinho velho, andando de Uber, estou me virando, mas não estou pagando juros. E eu continuo pagando a prestação para mim mesmo, de R$ 5.218. Lá no 24º mês, eu vou ter o dinheiro para trocar o carro à vista. Vou lá e compro o carro com 100 mil reais, no 24º mês. Então eu já atingi a meta de ter os 3 bens. Mas eu não tinha me comprometido a pagar 36 prestações, então eu continuo pagando R$ 5.218 até o 36º mês. E aí, no final das contas, eu vou ter R$ 66.700 na conta. Então observe que o fato de eu ter decidido não pagar juros e ainda com o plus de usar a mesma mentalidade de ficar pagando prestação para pagar a mim mesmo, eu saí de um cenário em que eu estaria pagando 55 mil reais de juros e ter R$ 0 na minha conta corrente no final dos 3 anos, para um cenário em que eu vou ter os bens no final dos 3 anos e eu vou ter ainda 66 mil na conta. Eu tenho um vídeo aqui que fala detalhadamente sobre isso, como juntar dinheiro usando essa estratégia. Eu vou deixar o link aqui. Assista esse vídeo que você vai ver o impacto disso a longo prazo na vida da sua família. É coisa para mudar realmente, radicalmente a vida da família ao longo do tempo, aí nos seus 30, 40, 50 anos, certo? Então, o terceiro mandamento, não pague juros. Quarto mandamento, gaste com o que importa. Parece óbvio e parece fácil, mas às vezes não é tão fácil assim a gente definir o que realmente importa para a gente. Eu criei baseado na minha formação de gestão de projeto, eu trouxe uma ferramenta que é muito usada no gerenciamento de projeto, e eu chamei ela aqui no nosso contexto de estrutura de sentido da vida. É uma ferramenta para a gente tentar decidir o que é importante para a gente. Decidir onde nós vamos focar os nossos esforços, o nosso dinheiro, certo? E aí, como é que a gente faz?
se imagine você com 100 anos de idade, sentado lá na sua varanda, vendo o pôr do sol e fazendo uma retrospectiva na sua vida e pensando, será que eu cumpri meu papel? A missão foi cumprida, né? Comece a imaginar e tente imaginar o que você estaria pensando que era necessário para você ter o sentimento de missão cumprida. O que você deveria ter feito na sua vida? E aí vão começar a aparecer as coisas importantes para você. Então são nesses projetos que a gente precisa focar. É ali quando eu falei lá que a gente monta o orçamento de cabeça para baixo, é que a gente primeiro olha essas coisas, esses projetos e esses sonhos que são importantes para depois montar o padrão de vida. E é com essa ferramenta que a gente faz isso, com a estrutura de sentido da vida. Vai ter vídeo também aqui. Se você quiser que o próximo vídeo seja desse, põe aqui no comentário. Vou explicar na prática como a gente faz isso. Então você começa a imaginar isso e monta a estrutura. Para eu estar satisfeito com a missão cumprida, quais são os projetos eu deveria ter executado durante a minha vida? E aí você começa a montar. Eu trouxe um exemplo aqui. O primeiro projeto, criar filhos íntegros e independentes. Viajar, aprender coisas novas, surfar até os 80 anos. Então são projetos de vida que faz com que, se você cumprir eles, você lá no final vai estar satisfeito com a vida que você teve. E obviamente que, como base disso tudo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, que são os 3 tipos de saúde: saúde financeira, saúde fisiológica e saúde mental. Então você vai ter que incluir isso nas coisas importantes para a sua vida e os seus projetos, certo? Então a gente está falando aqui de uma família, de um casal, uma pessoa do casal faz a sua estrutura de sentido da vida, a outra pessoa faz a estrutura própria de sentido da vida delas, e aí vocês marcam um encontro, abrem uma garrafa de vinho e começam a olhar o que tem em comum nas duas estruturas. E aí você vai ter uma estrutura comum, que é a estrutura do sentido da vida familiar, com a parte individual, que é importante também. Então, o que eu falei bem rápido sobre a estrutura do sentido da vida, eu vou fazer um vídeo explicando em detalhe como montar, como valorar, saber quanto ela custa para a gente poder montar o nosso orçamento, certo? Então, basicamente é isso. Esses 4 mandamentos: compreender o custo além do preço, flexibilizar os custos, não pagar juros e gastar com o que realmente importa. Se a gente seguir esses 4 mandamentos, a gente tem uma família com a saúde financeira bem equilibrada, uma vida leve e podendo aproveitar a vida sem problemas financeiros, certo? É muita informação num vídeo só, mas esse vídeo é para a gente introduzir esses mandamentos e depois a gente vai entrar em mais detalhe. Coloca aqui nos comentários qual mandamento você quer que eu detalhe primeiro. Fale aqui se faz sentido o que eu falei aqui para vocês, se eu estou viajando demais. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, ativa o sininho aí para você receber os alertas de novos vídeos e vamos com a gente aqui em busca do nosso tesouro de família. Grande abraço, vamos embora.